Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas primeiras impressões sobre o Samsung Galaxy M54 5G. E o interessante é a visão de quem já usou o Galaxy A54 5G e que está usando atualmente um Galaxy S23 Ultra. Então eu tenho um que seria um concorrente direto, né, da mesma marca, mas um bem equivalente e também um top de linha para poder fazer um paralelo e mostrar para vocês quais são as principais vantagens, desvantagens, diferenças e por que que eu acho que esse aparelho é um aparelho bem interessante que vale a pena colocar na lista. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, só mostrar rapidinho aqui essa tela para vocês, por que que eu acho que vale a pena colocar na lista. Olha o preço desse aparelho. Ele é o mais barato entre os três, tá? E ele tem uma tela enorme, uma tela muito grande, muito boa. Tem um processador que está dando conta do recado, é um Exynos, não é o preferido de todos, inclusive eu gosto mais normalmente do Snapdragon, mas ele está rendendo bem, ele não está ficando assim super quente, ele está funcionando direitinho. Então vou passar aqui rapidamente, né? Todos eles são compatíveis com a rede 5G. Aqui o processador é o mesmo M54 e A54. Tá, aqui nós temos um Snapdragon, mas é outro patamar, tá, gente? É quase R$ 7.000. Então estamos falando de 1.800 para praticamente 6.800. Então guardem esse valor porque é uma diferença importante. Veja que apesar de tudo ele tem 8 de RAM, ele tem 256 de memória interna, ele tem uma tela de 6.7, que é uma tela Super AMOLED Plus, que é uma baita tela, super boa, de 120 Hz. Tem Gorilla Glass, então assim, câmera, tem uma câmera de 108 megapixels, bem, né, mais resolução e pelos meus testes iniciais, bem melhorzinha ali, razoavelmente melhor do que o A54, tá? É bem considerável. Quando você tira com alta resolução, você ganha detalhes, você fica com uma imagem bem legal, tá? A lente da câmera principal de 108 é uma f1.8, que é bem legal também. Tem estabilização ótica, que é excelente. Não tem zoom ótico, né, gente? Nessa diferença de preço não dá para a gente querer um milagre. Câmera frontal tem mais megapixels, vou testar para ver a diferença, mas tem tudo para ser uma boa câmera. Grava em 4K, não grava em 8, mas ok, né? Eu não gravo em 8 no S23 Ultra, para que isso tudo, né? Neste momento eu não considero que é algo necessário. Câmera frontal grava em 4K também, compatível com os padrões aí AC6, Wi-Fi 6. E para finalizar, a cereja aqui no bolo, que faz a diferença, 6.000 de bateria contra 5.000 dos outros dois. Então agora vamos para o aparelho para falar um pouquinho dele. Bom, pessoal, uma coisa que vale a pena comentar. O aparelho, ele está bem bonito. Eu gosto bastante dessa cor azul com essa borda aqui das lentes num tom de azul mais claro. As bordas aqui também, a lateral, tá bem bonita. Nós temos aqui uma USB tipo C, nós temos um alto-falante na parte inferior, mas não é estéreo, tá? Não tem alto-falante na parte superior. O leitor de impressão digital está nessa lateral e funciona super direitinho, super bem, nenhuma reclamação. A tela é uma Super AMOLED, né, como eu comentei, mas está com uma imagem muito bonita. As bordas estão dentro do aceitável, na minha opinião, estão bem finas, não tenho do que reclamar. E a sensação de uso, isso que é o mais interessante, é muito boa. O aparelho é muito esperto, é muito rápido e o aquecimento, que é uma preocupação de muita gente, inclusive a minha, né, para celular, está dentro do esperado, tá? Obviamente, quando você exige mais, você puxa mais, claro que ele vai ficar um pouco mais quente. Quando você está dentro de uma operação normal, ele vai ficar com uma temperatura ok, uma temperatura razoável. Aqui vamos para a câmera, para mostrar para vocês aqui algumas imagens que eu fiz com essa câmera. Vamos puxar aqui para o lado, para vocês verem. Vamos pegar aqui da primeira que eu fiz com ele, vamos ver se é essa daqui. Vamos lá.
Aqui M54 aqui na lateral, tá vendo? Aqui já é S23. Então vamos pegar algumas imagens aqui para vocês verem. Vamos lá. Então, gente, aqui a imagem tem um bom detalhamento, tá? Tem boas cores. Note que o tablet está bem pertinho aqui e já deu um desfoque bem interessante. Aqui eu estou numa condição de iluminação ruim, né? Tô contra a luz, tem um dia bem claro do lado de fora da varanda e mesmo assim a imagem está bem interessante. Olha só, bem rica em detalhes. Tá? Aqui no escuro, também aqui com reflexo da varanda, lá de dentro e tal. Eu achei que as imagens, olha, ficaram bem satisfatórias. Olha, um nível de detalhe bem legal. E aqui, ó, você já nota um desfoque aqui no carregador, no cabo, aqui na caneta do tablet. Isso num modo bem aí noturno, bem escuro. Aqui é a mesma coisa, ó. Nós temos um bom nível de detalhe mesmo à noite, né? Tirando aqui uma foto noturna. Mas aqui mais uma noturna, mesma coisa, olha. Eu achei que ficou bem interessante, bem razoável, olha. Todas as fotos com baixa iluminação, estão excelentes e na luz do dia não precisa nem falar. Então, esse é um ponto positivo bem interessante e é aquela história, né? Nós temos uma ultra wide, nós temos um zoom aqui digital que chega até 10 vezes, então assim, tem alguns recursos bem interessantes, incluindo o modo macro, tá? Então ainda dá para tirar umas fotos, aquelas que eu tirei de pertinho ali, não eram fotos no modo macro e já entregou um aspecto bem legal, um desfoque bem interessante. Bom, seguindo em frente aqui, mostrar para vocês um teste comum, deixa eu abrir aqui para vocês, o Grid Autosport. Então, vamos abrir aqui, ó, o que eu senti. Primeira coisa, não tem todo aquele nível de detalhe, assim, de subir poeira, de pedaço de carro, mas o jogo está muito liso. Lembrando que é um intermediário, não é um top de linha, então tá tudo certo, aqui está dentro do esperado. Andei bastante nesse jogo, que é um jogo que exige bastante, joguei outros jogos pesados e mesmo assim eu não senti nenhum travamento, nenhuma lentidão e o mais interessante, o aquecimento ficou dentro do normal, não ficou muito diferente do que fica o meu S23, por exemplo, no S23 Ultra, e também não fica diferente do S23 e do S23 Plus. Ó, aqui o reflexo do sol no vidro do carro traseiro, ó, pô, tá bem legal, claro, ó, que eu falei, não vai ter aquele super detalhe ali de pedaço de carro caindo quando você bate e tal, mas ainda assim para mim tá muito satisfatório. Estou pegando aqui uma volta um pouco mais longa para vocês verem que realmente ele não tem nenhum problema de travamento, mesmo com um cenário aqui rico, né, de outros carros mexendo, de céu, de pista, bem com cenários variados, e não estou sentindo nenhum aquecimento fora do normal. Isso é muito legal mesmo, tá? Para quem vem do S23, o que eu senti falta, né? Isso é claro, quem vem de um top de linha tem algumas diferenças que são mais impactantes. Primeira que não me faz falta, mas eu sinto que faz falta para muita gente pergunta. E não é a prova d'água. Então tem esse pequeno ponto. Eu não molho nunca os meus celulares. Eu gosto de saber que eles são a prova d'água por uma emergência, sei lá, uma chuva, numa viagem, qualquer coisa parecida. É bom saber que ele vai aguentar. Mas eu não vou levar para a praia, não vou levar para a piscina, eu não exponho o aparelho a nenhuma condição aí de chuva ou de água normalmente. Mas é bom saber que ele tem. Esse aparelho não tem isso. O alto-falante estéreo é legal para você jogar e é legal para consumir conteúdo. Então eu estranhei um pouquinho o alto-falante somente desse lado, mas em alguns minutos jogando ou usando o aparelho, você acaba esquecendo dessa diferença, tá? Não é uma diferença legal, mas não é aquela coisa que você vai morrer se não tiver, tá? Qualidade da tela eu achei muito legal.
O que, que eu considero um ponto positivo muito forte nesse aparelho? A bateria de 6.000, tá? A bateria de 6.000 realmente faz uma diferença, leva esse aparelho mais longe. Eu consigo terminar o meu dia de trabalho com muito mais carga, tá? Então, parece que não, mas é uma diferença significativa quando você compara esse aparelho com um S23, um S22, um S22 Plus, né? Você tem uma diferença muito importante aqui de bateria. Então, o que, que eu acho que são os pontos positivos e mais fortes desse aparelho? Primeiro, a bateria. Segundo, para quem está pensando em comprar um intermediário da Samsung, comparando até com o irmão mais próximo dele, que é o A54, como eu mostrei para vocês, ele tem uma câmera principal de 108 megapixels, você vai conseguir muito mais detalhes nas suas fotos, vai ter umas fotos bem mais legais. Então aqui você ganha na foto e você ganha na bateria. São dois pontos que para mim são muito interessantes, e mesmo tendo que abrir mão do som estéreo, por exemplo, e ter que abrir mão dele ser à prova d'água, por exemplo, tá? Você que gosta de jogar, por exemplo, você vai jogar mais tempo com esse cara aqui do que com o S23, entendeu? Até o Ultra. Você vai jogar um pouco mais de tempo, tá? Porque você tem uma bateria de 5.000 com um processador que consome mais, que bebe mais, contra um processador que acaba exigindo menos, né, da bateria, porque ele é um pouco mais fraco, e ao mesmo tempo uma bateria mais potente, né, de 5 para 6 mAh. Então realmente é uma diferença significativa e é importante, principalmente quem trabalha na rua, por exemplo, você poder contar com esse aparelho o dia inteiro, né, quando você estiver fora. Eu acho muito, muito interessante. Bom, tem algum outro ponto de atenção nesse aparelho? A gente tem um único último ponto, mas que é uma questão que é previsível e perfeitamente aceitável nessa faixa de preço. Aqui nós não temos o modo DeX. Tá? Então esse é um ponto, quem gosta, quem usa, é importante, né, para o seu dia a dia e tal. Esse aparelho não tem. Você vai conseguir espelhar a tela, tudo normal, mas não vai ter o modo desktop. É um ponto aí de atenção, tá? Então tem que ficar de olho se isso é algo importante para você. Só que é aquela história, você vai gastar muito, muito mais dinheiro, tá? Aqui, ó, você tem o Smart View, você quebra o galho, consegue espelhar o seu aparelho tranquilo, mas não é a mesma coisa do que o modo DeX, tá? Então é um ponto de atenção. Agora, fora isso, eu acho que você ter uma câmera, né, com tantos megapixels e com uma qualidade bem decente, né? Eu mostrei algumas fotos, eu me senti bem confortável em tirar as fotos. Eu não teve uma foto que saiu ruim, mesmo as noturnas, que eu pudesse falar, puxa vida, que foto, não gostei do resultado, achei que não ficou legal, tal. Não teve nenhuma situação dessa, tá? Mesmo o desfoque aqui, ó, no modo retrato, é bem honesto, faz um recorte bem legal, não dá para reclamar. Olha, ele identificou o rosto, ali no fundo é uma persiana, não dá para ver tanto assim o desfoque, mas ó, dá para ver o desfoque aqui, por exemplo, tá? Então é bem interessante, o resultado é bem legal. E o que eu falei, eu me senti bem confortável e bem contente de tirar as fotos com ele, porque eu percebi que ele entregou uma qualidade bem satisfatória. É aquela história, claro, você precisa se situar que esse é um aparelho de R$ 1.800, quase 1.900. Não é um aparelho de 6.000, quase 7.000, como é o caso do S23 Ultra. Então não queira a mesma entrega. Não existe isso, tá, gente? Não tem muito o que fazer. Você paga menos, você recebe menos. Mas, de qualquer maneira, o que você perde aqui, né, que são os itens que eu comentei, eu acho que são poucas coisas e, no final das contas, acho que a questão fica bem resolvida, né? Aquela história, puxa, eu preciso de uma bateria grande, eu fico fora de casa há muito tempo, eu trabalho o dia inteiro fora, não tenho uma tomada perto, esse aqui vai te ajudar bastante. Ainda vai gravar vídeos em 4K, tirar fotos com 108 megapixels. Então, assim, você vai ter um dia a dia muito bom com esse aparelho, tá? Não vai ter nenhum grande problema. Ó, aqui, ó.
as fotinhos de 108 megapixels. Então, assim, você vai ter bons resultados gastando muito menos do que num top de linha. Ah, mas e o top de linha do ano passado, tal? Será que é uma boa? Gente, aí é decisão, é gosto de cada um. O top de linha do ano passado ele vai continuar tendo uma bateria menor do que desse cara aqui. Então, se você precisa de uma boa bateria e ao mesmo tempo quer uma câmera decente, eu acho que esse aparelho pode ser uma escolha bem interessante e vai entregar bastante aí para o teu dia a dia, e muita autonomia, muito tempo de uso. E olha, tô com a tela ligada, joguei bastante o Grid Autosport, ó, não sinto, a área de maior aquecimento é aqui, né? Não estou sentindo nenhum aquecimento absurdo, isso que eu não recebi capinha dele. Eu peguei ele assim, sem capinha, sem nada, e não senti uma transferência de calor assim, nada absurdo, tá? Tudo dentro do normal, dentro do esperado. Não vai ficar gelado, né, gente? Jogando um game pesado, não vai entregar a resolução máxima dos games pesados, mas vai entregar na resolução mediana ali uma fluidez fantástica, sem travamentos e o mais legal, vai jogar com 6.000 de bateria, vai jogar pra caramba, vai jogar muito tempo com esse aparelho. Bom, pessoal, então é isso. Vou seguir com os testes, mas posso dizer que fiquei bem satisfeito. Eu achei que ele entrega mais do que o A54 pela bateria e pela câmera. Então, se o A54 já me deixou contente, porque 5.000 de bateria é uma bela bateria também, chegava bem no final do dia com ele, e a câmera com 50 megapixels não era assim, não é de se jogar fora, né? Era uma excelente câmera dentro aí dessa linha de aparelhos intermediários e tá excelente. Mas ter essa resolução ainda maior, né, para 108, poder gravar vídeos em 4K, gente, é um aparelho bem interessante e me surpreendeu pela qualidade geral. Eu acho que o que você precisa abrir mão versus o que você ganha, né, os 108 megapixels, a bateria e o preço, que você vai pagar muito menos, né? Você vai pagar o quê? 5.000 reais a menos, né? Que é de 1.800 para 6.800, né? Se fosse para comprar um S23 Ultra. Então, o que você economiza, eu acho que acaba fazendo que a compra realmente faça sentido, tá? Você compra quantos celulares com essa diferença de preço? Ou você guarda para outras coisas mais importantes? Então, vale a pena pensar um pouquinho mais antes de comprar e, de repente, escolher um intermediário completão desse, que você vai ter que abrir mão de pouquíssimas coisas, mas vai pagar pouco e vai receber muito, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!